Nosso tema hoje, acho que vai aparecer aí, é uma vida com perspectiva. E nós vamos refletir a respeito disso a partir da carta de Tiago, capítulo 4, 13 e 17, que daqui a pouco eu leio. Pode passar o slide seguinte. Então, quando chega o final de mais um ano, ou começo de um ano, como estamos agora, normalmente é tempo de planejar, de analisar o que passou, tempo de prestação de contas, né? Assembleias, a gente presta contas, relatórios e assim por diante. Mas também é hora de olhar para o futuro, sonhar o futuro. E eu gostaria de convidar a você, a igreja, hoje, a olharmos para o futuro, uma vida no futuro, com perspectiva bíblica. E como eu disse, eu quero ler da carta de Tiago 4, 13 a 17, e eu faço da Nova Versão Internacional. Tiago escreve, é um texto que provavelmente você já ouviu. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam, se orgulham das suas pretensões. Toda vanglória, soberba, orgulho, presunção, como essa, é maligna, é do maligno. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Podes passar o próximo slide. A carta de Tiago é uma carta extremamente prática. A pergunta que norteia o autor na carta de modo geral é a seguinte: como podemos viver a nossa fé cristã na realidade do nosso dia a dia? Tiago vincula com muita clareza fé e obras, aquilo que fazemos com aquilo que cremos. Uma coisa não existe sem a outra. A fé sem obras, sem uma atitude que lhe corresponda, segundo Tiago, é morta. Por isso, Tiago aborda temas como a relação entre pobres e ricos no contexto da comunidade cristã. Ele aborda temas como os ricos devem lidar com seus recursos, a equivalência entre todas as pessoas, como lidamos com as doenças, por exemplo. Fala da origem de brigas e desavenças também no contexto da igreja. Ele aborda o pecado do mau uso da língua, como falamos. No contexto que acabamos de ler, nessa palavra que acabei de ler de Tiago, surge uma pergunta. Como devemos, então, planejar a nossa vida? Que não deixa de ser um elemento prático. Trata-se de uma pergunta importante, pertinente, já que estamos ainda aí no segundo domingo de janeiro. Onde pessoas buscam inspiração, direção, discernimento para olhar para o futuro. Muitos o fazem nos astros, nos búzios, nos prognosticadores, adivinhadores, consultando mortos. Outros buscam filósofos, gurus de toda espécie.
Outros confiam no seu senso de direção, de percepção, nos seus próprios conhecimentos. Pode passar ao slide seguinte. Quando Tiago escreveu essa carta, não havia muitas oportunidades, vamos dizer assim, de vida naquele contexto onde as pessoas viviam. Poucas oportunidades, poucas perspectivas diante dos seus olhos, olhando para o futuro. Sabia-se que a rotina do dia a dia seria aquela e acabou. Algumas pessoas daquele tempo nunca chegaram a sair do seu lugarejo, onde nasceram, moraram e morreram. Hoje, ao contrário, as possibilidades são inúmeras. Pelo menos eu penso que para nós, para esse público aqui, vamos dizer assim, temos algum recurso para olhar para outras direções. Por exemplo, vejam o leque que existe de oportunidades profissionais. A gama de profissões possíveis hoje é enorme. Então, os jovens, adolescentes jovens, quando chegam aí na fase de prestar o vestibular, que drama que é, para que eu vou fazer vestibular? Para que direção que eu vou? Jovens demais, às vezes, para decidir seu futuro na perspectiva da profissão. Se a gente pensa na possibilidade de morar, de mudar, de conhecer lugares nesse mundo afora, nossa, o mundo é pequeno, é uma bola, né? A gente entra num avião e em horas está do outro lado do mundo. Na verdade, para conhecer, digamos, geograficamente o mundo, você nem precisa sair de casa. Pela internet você viaja, pode caminhar pelas ruas das cidades. Agora, diante de tantas possibilidades, será que Tiago, ao escrever o que escreve, quer ser uma espécie de desmancha-prazeres? Será que ele quer cercear a nossa liberdade de escolha, de decisão, de planejamento? Será que ele quer confinar-nos ao nosso gueto? Fique onde está, faça o que você sempre fez. Vejam o que Tiago nos diz e como é atual a sua palavra. Eu retomo o verso 13. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Trata-se de planos para o amanhã. São projeções, são expectativas, são sonhos que se apresentam. Trata-se de algo para o futuro, mas cuja realização, cuja concretização está completamente nas mãos daquele que planeja. Eu gosto muitas vezes de observar os verbos, porque eles falam muito, eles falam da ação. Olhem os verbos: iremos, passaremos, faremos, ganharemos. Todos esses verbos indicam que quem está no controle de tudo é a pessoa que planeja, é a pessoa que olha para o futuro. Pode passar mais um slide. Isso nos lembra, talvez, da história de Lucas 12, que Jesus conta de um homem cujo campo produziu muito naquele ano. Produziu além do esperado. E diante dessa surpresa, dessa safra superabundante, o homem começa a planejar e a pensar: o que eu vou fazer com tudo isso daí? Já sei, diz ele, farei o seguinte: eu derrubarei meus celeiros antigos, que ficaram pequenos. Eu construirei celeiros maiores. Eu recolherei ali todo o produto do meu trabalho.
E então eu direi à minha alma, a mim mesmo, você não tem mais do que se preocupar. A tua poupança está feita. Você tem que chegar. Aproveita a vida, goza, regala-te. A princípio, não há nada de errado aqui. Aliás, muito normal, eu diria, muito humano isso. Não é isso que nós fazemos o tempo todo? Quem de nós não gostaria de tirar a sorte grande, fazer um bom negócio, encher os seus celeiros, sua conta? Do ponto de vista financeiro, por exemplo, do ponto de vista dos negócios, da sobrevivência, da provisão para o amanhã, aposentadoria, a gente precisa correr atrás, porque chegará a hora em que vamos ter que sacar do celeiro. Tudo certo, mas, como eu gosto desses advérbios, contudo, diz a palavra, Jesus diz no verso 20 do texto, contudo, Deus disse a esse homem, insensato, louco, essa noite ainda pedirão a tua alma, a tua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com tudo isso daí que você guardou? E Jesus mesmo tira a conclusão da sua história, dessa parábola, no verso 21 e diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Mas não é rico para com Deus. No tesouro do céu não tem nada. Saldo zero. Qual é o problema aqui? O fato de ter obtido uma grande colheita? Não, é uma bênção. O fato de ter acumulado toda aquela riqueza? Não, é uma atitude irresponsável. Irresponsável e condenável seria desprezar isso, jogar fora. O fato de querer gozar uma vida tranquila? Não. Muitas vezes, Deus fala em abençoar também com coisas. Em princípio, o problema não é a situação, essa atuação deste homem, mas a sua motivação. No planejar, no agir deste homem, não havia espaço para Deus. Deus não participava das suas decisões. O problema é que esse homem achava que o futuro está em suas mãos. Quem garante o seu futuro é ele mesmo. Que ele simplesmente podia planejar, executar tudo segundo a sua perspectiva e deixar Deus de fora. Mas não é também exatamente isso, muitas vezes, que fazemos? Não é também esse o nosso problema? Vejam o que o Tiago diz no nosso texto. Verso 16, ele diz, agora, porém, vocês se vangloriam, se orgulham das suas pretensões. Toda vanglória, toda soberba, orgulho, presunção como essa é do maligno. As pessoas ao nosso derredor, que está entre nós, muitas vezes estão orgulhosas dos seus projetos, dos seus planejamentos, do que vislumbram para o seu futuro. Na verdade, Tiago os chama de pretensões, porque são frutos de pessoas pretensiosas, pessoas arrogantes, presunçosas, possuem uma opinião elevada demais de si mesmos. Não que a gente não deva ter uma autoestima boa, sim, é saudável. Mas quando ela passa do limite, ela vira problema. Tudo o que importa para essa pessoa são o que elas querem, o que elas desejam, o que elas determinam para o seu futuro.
E aí a vontade de Deus não tem espaço, não tem vez. Pode passar mais um slide. Vangloriar-se, julgar-se grande, ter o controle sobre todas as coisas, esse tem sido o moto de vida de muita gente, de ontem e de hoje. Ela é parte de uma vida que é marcada, assim, pelo pecado, pelo egoísmo. Já no início do século passado, as pessoas achavam que podiam tudo. Não só, então, dá para retroceder até muito antes disso. A construção da Torre de Babel. Mas acho que está muito presente na nossa memória a construção do Titanic, né? O maior, melhor e mais veloz navio do mundo. E essa frase atribuída ao capitão nunca se provou de que ela foi dita alguma vez na vida. Mas no filme ele fala essa frase. Essa frase foi colocada na boca do capitão. Olha, nem Deus é capaz de afundar esse navio. Não tem respaldo histórico essa frase. Mas eu acho que, de alguma forma, ela retrata a mentalidade. Afinal, nós construímos um negócio tão bom, aqui nem Deus não afunda. Ele foi feito para flutuar em toda e qualquer circunstância. Conhecemos o destino do Titanic na sua viagem inaugural. Não chegou do outro lado do Atlântico. Ainda assim, essa frase, mesmo não respaldada pela história, expressa, quem sabe, o orgulho humano em tantos e tantos projetos. Não preciso de Deus. Isso me chocou muito uma vez num contexto de casamento, né? Quando provavelmente o que foi dito não se espalhou. Ninguém ouviu, mas como foi dito por parte de um dos noivos que estavam diante de mim, quando intercedemos pelo cuidado, a direção de Deus, essa pessoa disse: não, Deus não precisa estar no nosso casamento, pode achar que eu faço. Eu fiquei meio assustado, digo a verdade. Ainda assim, pode deixar isso aqui, nem Deus não dá conta de afundar, expressa esse orgulho humano. Assistimos ideologias crescerem com a pretensão de serem a salvação para a humanidade, e elas desaparecem anos depois, deixando atrás de si ruínas, destruição, decepção. No nosso mundo finito e passageiro, nada é estável, nada é permanente. O mercado financeiro sofre violentas variações da noite para o dia. Gente que perde tudo. Crises e mais crises tumultuam qualquer previsão e planejamento. Quem ainda pode dizer que seu emprego está garantido? Quem ainda pode garantir que o seu negócio é sólido, sua empresa é infalível? Não há imagem mais explícita da vulnerabilidade dos negócios e da própria vida do que até a queda das Torres Gêmeas, por exemplo, em 11 de setembro de 2001. Fincadas na parte baixa de Manhattan, Nova York, conhecidas como World Trade Center, Centro Mundial de Comércio, vieram abaixo. Desde os tempos de Tiago, as coisas não mudaram muito, não. Hoje e amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano.
negociaremos e teremos lucro. Parece que está profundamente arraigado no coração humano a crença que o futuro está em nossas próprias mãos. Pode passar mais um slide. Agora, qual é a perspectiva bíblica de se olhar para o futuro? Existe uma maneira bíblica, vamos dizer assim, de planejar, de projetar, de sonhar, de aspirar. A primeira coisa que se requer é que sejamos pessoas sábias e humildes, também na perspectiva bíblica, porque isso tem a ver com maturidade cristã, porque esses são atributos, valores, qualidades indispensáveis na vida do crente, e são diametralmente opostos àqueles valores encontrados no mundo e que norteiam a nossa sociedade: a soberba, a presunção, a arrogância, o egoísmo, a prepotência de quem julga que está no controle de todas as coisas. A sabedoria, numa perspectiva bíblica, é definida curta e simplesmente da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é sábio. Temer a Deus é sábio. A humildade é a qualidade daquele que tudo espera no Senhor, que sabe que sua vida depende completamente da graça de Deus. Tiago pergunta no seu texto que eu já li: que é a vida de vocês? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. O salmista, no Salmo 103, tem a mesma perspectiva da nossa transitoriedade, da nossa finitude, da nossa fragilidade. E ele diz no Salmo 103, verso 15 a 17, o seguinte: nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivesse existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. O Salmo 90, este foi escrito por Moisés, não por Davi. E Moisés faz a seguinte constatação no verso 10 do Salmo 90. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80. Para os que têm mais vigor, ele chegou a 120. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Eu acho que a gente tem, eu estou aí às vésperas de fazer 69, a gente tem, com o passar dos anos, essa perspectiva cada vez mais clara. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E estas são palavras de um homem sábio, um homem humilde, apesar de quem ele foi, como Deus o pôde usar, bem diferente daquela dos arrogantes, dos presunçosos. Mas não são palavras por demais pessimistas? Não, eu diria que não são. Este, na verdade, é o nosso alvo. Sermos pessoas sábias e humildes como Moisés, como o salmista, como Paulo, como o próprio Jesus viveu entre nós, quando aprendemos a enxergar a vida da perspectiva de Deus e perceber que a vida faz sentido se ela estiver alinhada com o propósito de Deus. Enquanto acharmos que temos tudo sob o nosso controle,
que nós dirigimos tudo, Deus não poderá nos conduzir no seu bom caminho, porque Ele respeita também a tua vontade. Se você não quer, então já tem. Passa mais um slide. Isso tudo também não é um convite, por assim dizer, à passividade. Não devemos, por outro lado, ter agora uma atitude fatalista da vida. Então não adianta mesmo planejar nada. Dá tudo na mesma. Não importa o que eu faça, né? Está tudo pré-determinado pelo destino, como alguns dizem. Vejam que não é isso que Tiago fala. Verso 15, ele diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Aqui não há passividade, falta de objetivo, falta de planejamento. Só que aqui há, isso sim, uma tremenda inversão de valores. Aqui não aparecem a prepotência, a presunção, a arrogância, a autossuficiência. Aqui aparece a sabedoria de quem teme a Deus, e aqui aparece a humildade de quem se sujeita à vontade de Deus. Nós não existimos primordialmente para fazermos negócios e obtermos lucros e sermos felizes. Nós não existimos para realizarmos nossos planos, projetos, sonhos. Não são estes que darão sentido à nossa existência. Não é assim que nós nos realizamos na vida. Nossa vida só terá sentido se for vivida completa e inteiramente na dependência de Deus, que nos criou para a sua glória e honra. É isso que Tiago está querendo dizer quando ele diz: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso e aquilo. Agora, isso não pode virar um mero chavão, por assim dizer. Se Deus quiser. Não adianta você fazer o plano, traçar o curso da sua vida e acrescentar no final: se Deus quiser, vai dar certo. Isso não torna o teu projeto mais santo, mais dependente de Deus. Então, tudo vai continuar na mesma. Nós é que fazemos, realizamos, planejamos e depois esperamos que tenha sido do agrado de Deus e que Ele abençoe. Dizer se Deus quiser significa, antes de tudo, perguntar pelo que Ele quer. O que é que o Senhor quer, afinal, da minha vida? O que Ele deseja de mim, para mim, hoje? Qual é o seu projeto para a minha vida, para este novo ano, 2025? Levar esta oração diante do Senhor não é uma coisa assim tão simples quanto parece. Se você sinceramente perguntar pelo que Deus quer, isso significa que você está realmente disposto a abrir mão daquilo que você quer, que eu quero. Que seja essa a perspectiva com a qual vamos para dentro desse novo ano. Dispostos não só a perguntar pelo que Deus quer, mas, sobretudo, que a sua vontade se cumpra em nosso viver. Samuel pregou aqui no dia 29 de dezembro, o último domingo de dezembro, e falou sobre o Pai Nosso, exatamente e exaustivamente sobre essa primeira parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Afinal, nós nem sabemos o que acontecerá amanhã, diz Tiago. No entanto, sabemos que os planos e os propósitos de Deus a nosso favor são, sim, sem sombra de dúvida, os melhores possíveis.
Deus é bom, verdadeiramente bom, sempre bom. Não há má intenção, Ele não esconde o jogo, Ele não é traiçoeiro, vingador, seja o que for. Deus é bom, misericordioso, cheio de graça e de boa vontade para conosco. Encerro lembrando, um hino também virou hino, mas uma palavra de Jesus que eu creio que coloca as coisas sobre uma perspectiva correta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade. E todas estas outras coisas, fonte de tanta preocupação que Jesus cita antes, vos serão acrescentadas. Pode colocar ainda o último slide. Então, eu desejo a todos nós, a essa igreja, essa comunidade, um abençoado 2025. Estarei entre vocês, não é ainda na despedida aqui, mas eu estou falando do novo ano. Estarei aí nos bancos com vocês, também nesse 2025. Encerra-se minha jornada como pastor titular nessa comunidade no dia 26 de janeiro, o último culto. Mas queremos ter um ano abençoado pelo Senhor, convivendo, servindo, adorando a esse Deus que nos amou primeiro. Por isso podemos amá-lo e amar aqueles que Ele coloca ao nosso derredor. Amém?